Fala moçada, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de cultura brasileira. A gente nesse vídeo vai tratar do primeiro texto do conteúdo programático da disciplina, que vai versar sobre as matrizes étnicas. Então, só para esclarecer para vocês, e vocês já devem ter percebido pelo conteúdo que está disponível tanto no Google Acadêmico como também no AVA, no Google Sala de Aula, perdão, que eu extraí do livro do Darcy Ribeiro chamado O Povo Brasileiro 4 fragmentos. E é com base então nesses quatro fragmentos que a gente vai tentar entender quais são essas matrizes étnicas, né, que compuseram especialmente o território brasileiro a partir de 1500 e de que maneira foi se dando também o contato dessas três etnias, até para que a gente não caia no erro, e isso ainda bem que de uns anos para cá vem sendo revisto, na falácia da democracia racial, né? E passar a impressão para vocês de que essas relações se deram de maneira muito pacíficas, o que de fato não aconteceu. Então, o objetivo deste primeiro texto é basicamente este, de modo que, para que nós tenhamos uma compreensão da cultura brasileira, entendendo essa cultura tanto do ponto de vista dos costumes, como também do ponto de vista da produção artística, que é o que a gente vai ver nas duas próximas unidades da disciplina, é preciso então entender de que maneira se deu a formação da sociedade brasileira tal como a conhecemos hoje. É importante lembrar, e aqui a gente já vai introduzindo o texto, que quando os portugueses, em 22 de abril de 1500, invadem o Brasil, ali pelo estado da Bahia, vindos então, evidentemente, do Oceano Atlântico, cruzando o Oceano Atlântico de Portugal até o Brasil, já existiam no território brasileiro moradores que habitavam não só o território brasileiro, mas como todo o continente americano, desde os Estados Unidos, a gente tira o Canadá disso, até o extremo sul do continente americano, diversas etnias indígenas. Então é importante que nós já tracemos esta linha para que a gente não caia no erro que muitas vezes caímos, né, e que muitas pessoas caem, de definir o português como aquele que descobriu o Brasil. O Brasil não foi descoberto, repito, né, porque ele já era habitado por outros povos quando os portugueses chegaram aqui, e o que houve no território brasileiro foi propriamente uma invasão. Então, esses povos indígenas, e a gente fala de fato no plural, porque como o povoado indígena não era centralizado, né, não havia um poder político, a política não era uma prática das comunidades indígenas, então naturalmente havia uma descentralização. E essa descentralização poderia se dar por diversos vetores. Então, por exemplo, o idioma era um. Então, se a gente tinha dezenas de etnias indígenas, cada uma delas pronunciava um idioma, ou pelo menos dialetos que nasciam do mesmo idioma. Hábitos, aí a gente fala de vestimentas, de hábitos alimentares, questões de arquitetura. Então, as etnias indígenas iam se fracionando com base em características que elas próprias iam adquirindo ao longo do tempo. De maneira, então, que a gente sempre tem que referir aos indígenas como etnias, no plural mesmo, né? Não entendendo o indígena como um indivíduo unificado, né? Como um indivíduo pragmático, que apresentasse para os outros as mesmas características, muito longe disso. Então a gente tinha no território brasileiro há uma estimativa de que já havia aqui 1 milhão de habitantes
provenientes das mais diversas etnias indígenas. O indígena, há também, de novo, é uma hipótese que ele tenha saído do continente asiático e ele carrega características físicas, né, de um habitante da Ásia. Então ele tem um cabelo muito escuro e liso, tem os olhos também um pouco puxados, o que credenciam o indígena a ser um migrante do continente asiático. Então a hipótese é que os indígenas, muitos anos atrás, milhares de anos atrás, saíram do continente asiático e passando pelo Estreito de Bering, que é a fronteira entre o continente americano, pela América do Norte, evidentemente, e o continente asiático, que no inverno está totalmente congelado, mas no verão vira estado líquido, né, e dessa forma não tem como atravessar, portanto, a pé. Os indígenas então foram chegando ao continente americano e a partir, americano no sentido do continente mesmo, né, não do país. E a partir da entrada nos Estados Unidos foram se distribuindo, foram penetrando pelo restante do continente americano. Então, se a gente fizer uma rápida passagem pela história americana, nos Estados Unidos havia também muitos indígenas, né, de diferentes etnias. Isso é retratado, muitas vezes de forma até caricatural e distorcida por diversos filmes, mas a história americana é muito semelhante à brasileira nesse aspecto. Quer dizer, os primeiros habitantes dos Estados Unidos, assim como do Brasil, eram indígenas. E a gente poderia citar outros tantos países que ainda hoje mantêm a fisionomia do habitante indígena. Se a gente pegar, por exemplo, países como o Peru, como a Bolívia, são países que conseguem manter bastante ainda das características indígenas na sua sociedade atual. Né? Nos Estados Unidos isso não acontece, no Brasil não acontece, por razões que a gente vai explicar ao longo desse vídeo. Então, naturalmente, se a distribuição das etnias indígenas no continente americano se deu por terra, a partir da entrada pela América do Norte por meio do Estreito de Bering, a chegada do colonizador europeu aconteceu pelo oceano. Então, quando o europeu chega ao Brasil pela Bahia, como eu já afirmei, ele vai encontrar não só na Bahia, mas em boa parte da costa brasileira, uma etnia muito específica, que é a Tupi. Então, não à toa, a gente ainda tem hoje diversas palavras da língua portuguesa já registradas em dicionário que são provenientes do idioma tupi, que exerceu muita influência não só nas questões de idioma e linguagem, mas também de outras, né, naturezas. Especificamente, a gente poderia citar, por exemplo, a cultura alimentar. Mas então foram os índios tupis aqueles que, num primeiro momento, interagiram com o invasor europeu, mais especificamente o português. Né? E daí então começaram a acontecer as primeiras relações entre aquilo que se convencionou chamar de homem branco, repito, né, o europeu, o português, que representavam ali a coroa portuguesa, né, a monarquia portuguesa, e os habitantes indígenas que já estavam no território, não só no território brasileiro, mas em como todo o continente americano, há milhares de anos. Então, essa relação se deu primeiro pela costa atlântica, e à medida que os portugueses foram ingressando no território brasileiro, eles foram encontrando outras etnias indígenas, especialmente nas margens dos rios. Porque, como não é segredo para ninguém, né? Quer dizer, se a condição elementar para a vida é a água, é natural, e naquele tempo, evidentemente, não havia toda a infraestrutura que existe hoje, né, evidentemente de água encanada, de água tratada, esses habitantes iam, claro, procurar as margens dos grandes rios para poder estabelecer um certo tipo de raiz. Então, claro, a gente tem então rios que são rios muito importantes. O livro vai destacar 3 para vocês, né?
que é o Tapajós, o Guaporé e o Paraguai, que inclusive é um rio até bastante familiar para nós que moramos aqui em Mato Grosso. Então, como eu já afirmei, né, o modo de vida do indígena, e aí independentemente das etnias, aliás, é justamente por isso que existem várias etnias, é um modo descentralizado. Então, assim, não havia uma figura, né, não havia a figura do governante, como há, né, nos dias de hoje, representado pela figura política. Então, assim, cada etnia tinha, digamos assim, o seu modo de vida, né, as suas relações interpessoais, de maneira então que os indígenas nunca eram mais do que 2.000 numa mesma tribo, né, numa mesma comunidade. Esses agrupamentos eles poderiam variar entre 300 indígenas e poderiam chegar até 2.000. Por que eu estou dizendo isso? Porque é evidentemente que, estando descentralizados, o trabalho do português de colonização, de dominação, ficava muito facilitado. Porque se a gente tinha em torno, distribuídos no país inteiro, de 1 milhão de indígenas, é evidente que os portugueses encontrariam muito mais dificuldades se tivessem que enfrentar esses indígenas num bloco só do que enfrentando de forma fracionada. Então, quer dizer, a ordenação fracionada das etnias indígenas, evidentemente que isso só foi possível notar depois, facilitou então a, a dominação portuguesa, a invasão portuguesa e a sua posterior a colonização no território brasileiro. Tá? Os conflitos, então, que num primeiro momento eles não aconteceram, os primeiros contatos entre indígenas e o colonizador, isso também vale para a América do Norte, vale para a América Central. Eu até indico um filme para vocês chamado 1492, A Conquista do Paraíso. Tem uma trilha sonora belíssima e retrata, não é a chegada do europeu ao Brasil, mas é a chegada do europeu 8 anos antes, né? No Brasil foi em 1500, nós estamos falando de 1492, que é o nome do filme, no continente americano, que é quando Cristóvão Colombo, então, chega ali à América Central, mais ou menos ali numa região que a gente poderia definir como Cuba, Bahamas, República Dominicana, né? Que foi o primeiro ingresso do europeu no continente americano foi na América Central, nessa região que eu acabei de descrever, e a partir daí então vai se dando ou vão ocorrendo as outras invasões. Né? No caso do Brasil, então, 8 anos depois da chegada de Cristóvão Colombo à América Central. Mas o filme é muito interessante nesse sentido. Num primeiro momento, é uma relação amigável, embora de muito estranhamento, só que em pouco tempo descamba para a violência. Né? E uma violência, seja ela do ponto de vista da imposição da escravidão, que acontece do europeu em relação ao indígena, ou de uma violência física propriamente, e aí, evidentemente, tendo desdobramentos tanto de um lado como de outro. E isso também aconteceu no Brasil. O filme dá um bom cenário do que ocorreu na América Central, mas a gente poderia trazer esse exemplo que já que ocorreu de forma muito semelhante ao Brasil também. E os conflitos, então, aí a gente volta para a história nossa, né? Entre os portugueses e os indígenas se deram em 4 naturezas. Então a gente teve um primeiro conflito que o livro vai chamar de biótico. Então, qual é um dos grandes problemas da chegada do português ao território brasileiro? É que, junto com ele, acabam vindo diversas doenças. A gripe, por exemplo, que hoje é uma doença relativamente simples, à época não era um problema tão solúvel assim. E, evidentemente, quando ela entra em contato com organismos que nunca tinham sofrido com esse problema, evidentemente que isso vai trazer consequências, prejuízos muito graves às comunidades indígenas. Então, muitos índios acabaram morrendo em função das doenças que os portugueses trouxeram já de um convívio ancestral, né, quer dizer, de muito contato com outros povos,
ao Brasil, em que a sua população não havia interagido ainda com, claro, com outras etnias indígenas, mas sempre dentro do mesmo ambiente, mas com pessoas provenientes de outros ambientes, né? Enfim, de outras realidades climáticas e bióticas também, como é esse caso. O segundo tipo de conflito é o conflito ecológico. Então, ao mesmo tempo, se por um lado o indígena consegue habitar a terra sem provocar a ela danos significativos, a lógica europeia, que já é uma lógica capitalista, e o indígena está completamente fora disso, é o contrário. Então, a lógica capitalista é de depredação do meio ambiente, da natureza, para explorar dali as riquezas. No caso, a sanha portuguesa por novos territórios era no sentido de encontrar metais preciosos, dentre eles os dois principais eram o ouro e a prata. E evidentemente que para chegar a essas riquezas é preciso então interferir diretamente no funcionamento natural da natureza. Né? Só para fazer aí um pleonasmo para deixar bem claro aquilo que a gente quer dizer. O outro componente desse conflito ecológico é que, assim, para explorar a natureza é preciso que haja pessoas que sejam exploradas para que elas consigam tirar da terra aquilo que os colonizadores desejam. Então é daí também que surge a escravidão. Né? Então, que é uma lógica também completamente fora dos padrões indígenas. Né? Os indígenas eles têm ali tarefas muito bem delimitadas, mas nenhuma de maneira impositiva. Os indígenas não havia esse ordenamento de que alguém obriga outra pessoa a fazer uma determinada tarefa. As tarefas já eram muito claras e as pessoas simplesmente faziam aquilo que era necessário fazer e não de forma forçada. E o colonizador europeu introduz o vetor da escravidão, que é um outro componente também que vai contribuir, evidentemente, para acirrar os ânimos entre colonizadores e colonizados. Né? Então, esse componente da escravidão já seria o terceiro vetor de conflito que a gente chama aqui de econômico-social. Né? Então, basicamente, são três. A gente poderia situar como quatro, mas são três. Então, a gente tem o conflito biótico, a vinda de doenças junto com o colonizador afetando drasticamente a sanidade física mesmo dos indígenas, levando-os, inclusive, muitos deles à morte, que é o conflito biótico, então, a vinda de doenças. É o conflito ecológico, que é a exploração muito agressiva da natureza. Isso acontece até os dias atuais, né? Não precisa ser muito atento a essas coisas para entender, por exemplo, que para se extrair petróleo de qualquer território é necessário um procedimento que agride frontalmente a natureza, né? Quer dizer, o andamento regular do meio ambiente. Né? E isso naturalmente acontecia naquela época e continua acontecendo ainda hoje. E aí o terceiro componente, então, um conflito econômico-social. Se a gente quiser transformar em quatro, então a gente teria então, o biótico, o ecológico, o econômico e o social. Né? Mas o livro vai trazer então três. Econômico-social 1, o ecológico 2 e o biótico então 3. Né? São três conflitos muito importantes que a gente precisa dominar para entender por que as relações, muito inicialmente, né, não foi durante muito tempo, eram de certa forma amigáveis a despeito de todo o estranhamento, e num pequeno intervalo de tempo essa relação já descamba muito para a violência, naturalmente como a história já comprova, trazendo prejuízos significativos para as etnias indígenas. E a gente tem então, além disso, à medida então que essas duas etnias, né, a gente tem aqui então indígenas e portugueses que vão se encontrar num primeiro momento ali em abril de 1500. Ainda no século XVI, 1500 ainda é o último ano do século XV, mas no século XVI, ali meados do século XVI, os portugueses já começam a trocar a mão de obra escrava.
Então eles vão deixando a mão de obra indígena de lado, porque entendem que ela não dá aos portugueses aquilo que eles precisam, e de forma muito pejorativa. Eu até convido vocês a ler uma obra clássica da literatura brasileira chamada Macunaíma, talvez vocês tenham até lido no ensino médio, que vai retratar justamente os estereótipos que a gente vai tentar derrubar aqui. Né? É uma grande obra da literatura brasileira, mas que traz os seus vícios, porque atribui ao indígena uma figura preguiçosa, quando na verdade nós tínhamos um determinado funcionamento nos ordenamentos indígenas que não guardava qualquer correlação com a escravidão. E em razão disso, os portugueses acabam encostando, acabam deixando de lado, mesmo porque também muitos indígenas já haviam morrido, a mão de obra indígena e passam a trazer do continente africano a população negra proveniente de diversas regiões da África, de diversos países da África, para poder atuar então como mão de obra escrava. Os portugueses também já tinham colônias na África, e acabaram então realizando aquilo que a gente passou a chamar de tráfico negreiro. Então, quer dizer, tirando especialmente homens negros, né? Mulheres também vinham, mas os homens numa quantidade muito maior em relação às mulheres, para o continente brasileiro, para poder então realizar o trabalho que os portugueses julgavam que os indígenas não eram capazes de fazer. E daí então a gente vai ter naquilo que o Darcy Ribeiro chama das 3 matrizes étnicas que, digamos assim, inauguram o Brasil. Né? Dá para dizer propriamente que o Brasil, né, enquanto um território que ganha esta nomenclatura, e esta nomenclatura vem de fato com os portugueses, o Brasil acaba ganhando o nome de Brasil em função da árvore. Então, no nosso território, o Brasil, por exemplo, havia tido vários nomes. Né? Pindorama, por exemplo, foi o primeiro nome que a gente conseguiu mapear, que era um nome, inclusive, que os próprios indígenas tinham dado ao território que eles habitavam. Né? Terra dos Papagaios, Terra de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz, enfim, vários nomes até chegar a esse nome que a gente conhece hoje como Brasil. Por que é Brasil? Porque como no nosso território havia uma produção, né, uma plantação vasta da árvore chamada pau-brasil, então assim, o Brasil se chama Brasil por causa do pau-brasil, não é o contrário. Mesmo porque os portugueses já cultivavam e comercializavam o pau-brasil nas suas colônias africanas antes de chegarem aqui, antes de 1500. Então, quer dizer, a árvore pau-brasil já existia. Né? Agora, por que o pau-brasil se chama pau-brasil? Porque quando se faz um corte transversal, né, no tronco da árvore, o miolo da madeira é muito vermelho. Né? E é num tom de vermelho que remete à brasa. Então, em razão disso, a árvore ganha o nome de pau-brasil, e como aqui havia uma quantidade muito grande desta árvore, então os portugueses acabaram transferindo para este território repleto de pau-brasil o nome então de Brasil. Né? Rapidamente fazendo aqui, se vocês ainda não conheciam essa história, uma oportunidade então de conhecer. Então, nós temos essas 3 matrizes étnicas, que evidentemente em muito pouco tempo foram sendo desfeitas para gerar aquilo que a gente chama de brasileiro. Então, na medida em que o branco e o indígena se misturam, o branco e o africano se misturam, e o indígena e o africano se misturam, a gente vai tendo então o surgimento daquilo que a gente chama de brasileiro, já que o escravo negro era proveniente da África, era natural da África, o europeu que aqui estava não era nascido no Brasil, era proveniente de Portugal, e a gente tinha também o indígena que, embora já fosse um habitante deste país, ainda era proveniente então de uma cultura, inclusive de um outro continente, como a gente descreveu no início. Tá?
Essas interações, elas também vão acontecendo de forma muito violenta, né? Durante muito tempo, e é por isso que eu não vou trazer um livro que, embora seja importante, mas pelo fato de ter escrito na década de 20, distorce muito essas relações, que é um livro chamado Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. Neste livro há um tratamento muito romantizado da interação entre o português e a indígena e o português, e aí sim, principalmente aqui, entre o português e a africana, né, e a escrava. Porque é romantizado no seguinte sentido, né, a impressão que passa é que as relações foram se dando por consentimento e aí naturalmente foi havendo uma miscigenação, quando na realidade tanto a mulher indígena quanto a mulher africana eram estupradas pelos colonizadores portugueses, que muito raramente assumiam, né, os filhos resultantes desta relação. Repito que não era uma relação consentida, era uma relação eminentemente forçada. E é justamente essas atualizações que a gente tem que fazer, né? Embora houve de fato, foi havendo a miscigenação entre brancos, indígenas e africanos, mas essa miscigenação ela não pode ser romantizada porque ela não foi realizada de forma consensual. Era uma relação que se dava de maneira forçada, tá? Só para fazer, só para não deixar solta essa parte da obra do Darcy Ribeiro, que, como eu falei para vocês, é de forma muito mais caricatural na obra do Gilberto Freire e Casagrande Senzala. Isso não significa dizer que a gente não deva ler a obra, deva ler, né? A gente não trouxe aqui para o conteúdo programático, é uma obra de relevância para a história brasileira, para a antropologia brasileira, mas é importante então fazer essas atualizações. A obra do Darcy, do Gilberto Freire, é da década de 20. Já na década de 50, com o professor Florestan Fernandes, inclusive um texto dele a gente vai estudar no curso de Cultura Brasileira, já traz, né, já vai abordar aquilo que passou-se a chamar como mito, eu não gosto muito desse termo, mas é assim que ficou, né, o mito da democracia racial, porque deu-se a entender num primeiro momento que essas relações aconteceram de forma muito amigável e que essas misturas comprovavam que não havia diferenças entre indígenas, negros e europeus, o que, convenhamos, não é verdade, não era nem no século XVI, né, ali entre 1501 e 1600, para pegar ali o primeiro momento da interação entre essas três matrizes étnicas, como também não é ainda hoje. Né? Então a gente ainda tem umas inúmeras assimetrias entre brancos e negros. Né? Os indígenas acabaram se tornando tão pouco numerosos que eles, no final das contas, nem entram nessas equações. Né? Mas o fato dos indígenas serem pouco numerosos é bastante sintomático de como se deu de maneira muito violenta e agressiva a colonização pelo português no território brasileiro. Tá? Então a gente deixa isso claro e nós vamos discutindo essas relações à medida que o tempo for passando. Para a gente fechar essa primeira parte, é importante dizer, todo o relato histórico é feito pelo europeu. E este é um problema. É por isso que a gente agora faz as atualizações e tem uma certa dificuldade de entender como as coisas de fato aconteceram. Porque se quem contou a história foi o dominador, evidentemente que a ótica daquilo que aconteceu a partir de 1500 vai estar muito enviesada pelo ponto de vista do europeu. E é por isso que a gente leva um certo tempo, inclusive a gente faz essas atualizações até hoje, né, 2020, nós estamos falando de 520 anos depois da chegada do português ao Brasil, justamente para quebrar essas distorções que esse olhar muito enviesado do dominador criou sobre a nossa história. De, na maioria das vezes, demonizar indígenas e negros em detrimento de uma boa imagem do colonizador europeu. Tá? Então, este é um ponto importante aqui que a gente tem que trabalhar. Tá? Em relação agora vamos
a gente vai partir, né? Quer dizer, em relação aos indígenas, o que a gente tem para dizer aqui? O texto vai trabalhar um subtítulo chamado A Matriz Tupi. Então, como eu já falei para vocês, são diversas etnias indígenas no território brasileiro, mas a principal delas, por ser a maior e por ter sido a primeira a ser encontrada, já que ela habitava o litoral brasileiro e o português entra no Brasil pela Bahia, pelo litoral, não é pelo Oceano Pacífico, né, cruzando outros países da América, entrando em Mato Grosso, por exemplo, não foi desse jeito. Né? Então, o português sai de Portugal, cruza o Oceano Atlântico e vem aportar na Bahia, mais precisamente em Porto Seguro, né, na cidade como hoje a gente conhece como Porto Seguro, em 22 de abril de 1500, como eu já relatei para vocês anteriormente. Então, o que acontece? A matriz Tupi, então, vai passar no século XVI apenas pela Revolução Agrícola. Então, como é que era o funcionamento? Os indígenas, eles não eram sedentários, né? Eles eram aquilo que a gente chama de... eram adeptos do nomadismo. Então, à medida que uma determinada conjuntura climática e de alimentação, e até hídrica também, né? Porque muitos rios no Brasil são intermitentes, eles não são perenes. Então, à medida que essas questões climáticas iam mudando, os indígenas também iam peregrinando, né? Quer dizer, iam buscando locais melhores para se viver naquele momento exato do ano. Tá? Então, quando os indígenas conseguem desempenhar aquilo que se chama de revolução agrícola, ou seja, eu consigo agora, de forma estável, produzir o alimento de que eu necessito para sobreviver neste espaço. Então, claro, o indígena passa a não depender mais das intempéries do tempo. Né? Então, por exemplo, se a gente deixar para a natureza produzir no território brasileiro, Mato Grosso é um caso clássico disso, só tem manga no verão. Né? Porque a manga, o caju também, são frutas tipicamente tropicais, né, que dependem de muita incidência de chuva. De maneira que a gente tem muita chuva aqui, basicamente entre os meses de outubro e abril, mas muito mesmo entre dezembro e fevereiro. Né? Março já começa a escassear, né, as chuvas. Então a gente não tem, nos outros meses do ano, esse tipo de alimento. Então, o que a Revolução Agrícola permite? A Revolução Agrícola permite que você tenha alimento a todo momento num mesmo espaço, sem precisar depender dessas mudanças. Né? Quer dizer, o europeu já tinha passado por isso muito tempo antes. E o indígena, então, vai atingir este nível só no século XVI. Né? Lembrando que a gente fala do século XVI, 1501 a 1600. A resistência indígena, portanto, em relação aos europeus, foi uma resistência muito precária. Como eu já havia dito a vocês, como não havia um poder centralizador entre os indígenas, de tal modo a gerar diversas etnias indígenas, nenhuma delas muito numerosas, como eu falei para vocês, variava, né, um agrupamento indígena entre 300 pessoas e 2.000 pessoas, não era mais do que isso. Então, para o colonizador português que estava determinado a dominar o local e a explorar deste local tanto a mão de obra encontrada nele, como também os recursos naturais de que a terra dispunha, foi um processo facilitador encontrar aqui agrupamentos que não eram centralizados por um poder específico. Né? Então, evidentemente que os indígenas, num dado momento, já mais avançados ali no século, procuraram, por exemplo, fazer alianças entre etnias diferentes, procuraram muitas vezes se aliar a europeus que rivalizavam com Portugal, porque lembrando, né, Portugal não tinha esse espírito dominador, invasor, de maneira isolada. Então, outros países, e aí a gente cita a Espanha, a Holanda e a Inglaterra, a França também, tinham esse caráter. Né? Então, pelo continente americano, a gente já visualiza isso. Então, por exemplo, a Holanda colonizou o Suriname, que é um país que faz fronteira, inclusive, com o Brasil lá ao norte. Né?
a Holanda chegou a mandar no Brasil durante algumas décadas. A Espanha, por exemplo, colonizou boa parte do continente americano, né? Do México para baixo, só não colonizou o Suriname, as duas Guianas e o Brasil. Né? Todos os nossos vizinhos aqui sul-americanos foram colonizados pela Espanha, tá? Razão pela qual o idioma oficial deles é o espanhol. Os franceses colonizaram mais lá o Canadá, né? Dividiram a colonização do Canadá com a Inglaterra, e aí a gente encontra, né, até cidades com nomes que remetem ao idioma francês. Então, vejam, né, como é que são as coisas. Então, muitas vezes, na tentativa de rivalizar com os portugueses, esses outros países, né, ingleses, franceses, holandeses, espanhóis, contavam com o auxílio do indígena, que também, né, ali era um rival comum, que era o português. Né? O que os indígenas não sabiam é que, caso ocorresse a vitória do espanhol, do holandês, do francês, do inglês sobre o português, a vida do indígena continuaria sendo basicamente a mesma, né? Que era de um explorado. Né? Então, mas esses arranjos foram acontecendo dentro do território brasileiro no sentido de o indígena tentar superar a dominação portuguesa, mas evidentemente todas essas alianças, sejam elas entre etnias indígenas distintas, que muitas vezes nem falavam o mesmo idioma, ou seja, entre indígenas e outros europeus que não os portugueses, acabaram não surtindo muito efeito. Né? A Espanha acabou governando o Brasil durante alguns anos, em função do domínio espanhol em relação ao próprio território português lá na Europa. Os holandeses conseguiram governar o Brasil aí sim por uma hegemonia que eles exerceram dentro do território brasileiro, mas somando tudo isso não dá mais de 100 anos. Né? Em boa parte do tempo, a colonização, a dominação foi portuguesa. Né? Isso nós estamos falando só do Brasil colônia. Né? Durante o Brasil Império, foi uma dominação totalmente portuguesa. Né? Num primeiro momento por Dom Pedro I, que era o português filho do rei, e depois, num segundo momento, até a proclamação da República, de 1840 a 1889, do Dom Pedro II, que já era um cidadão nascido no Brasil, mas era filho de Dom Pedro I, que era um português, e neto do antigo rei de Portugal, né? O que no final das contas não mudou praticamente nada. Né? Mas essa é uma outra história que não cabe aqui pra gente. Então, no sentido dos indígenas, vale destacar então essas questões. Do ponto de vista do português, a gente tinha então a coroa portuguesa sendo sediada em Lisboa, e assim foi até 1808, quando a família real portuguesa, fugida de Napoleão Bonaparte, né, o imperador francês, ameaça invadir Portugal, e aí então a coroa portuguesa desloca a capital, né, enfim, a sede da monarquia para o Rio de Janeiro, né, que era a capital da colônia, e passa a ser então em 1808 a capital da coroa portuguesa, né, da monarquia portuguesa. Isso também é uma história para depois, não cabe aqui para a gente. Mas a coroa portuguesa então é sediada em Lisboa e sofre uma influência muito grande, histórica inclusive, da Igreja Católica. Embora no século XVI, né, que é ali o primeiro momento da colonização portuguesa no Brasil, a gente já veja a Igreja Católica em decadência, né, muito longe da sua hegemonia exercida no final da Antiguidade e durante toda a Idade Média. Aqui nos anos 1500, né, século XVI, a gente já não tem mais essa hegemonia tão clara, porque os estados modernos absolutistas já começam a rivalizar com a igreja do ponto de vista quem de fato tem o grande poder, né, o poder central em relação aos territórios, em relação às pessoas. Mas a Igreja Católica ainda tinha muita ascendência, não só sobre as pessoas, como também sobre as políticas, sobre as monarquias, sobre os reis. E havia então um pacto entre o Papa e os reis da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, né, só para citar aqui rapidamente 3 países,
no sentido até de haver uma distribuição das próprias riquezas conquistadas no território colonizado, no sentido de abrir caminho para que a igreja pudesse catequizar esses indivíduos que não possuíam uma religião, né? Evidentemente aí nem passava pela ideia da igreja, respeitar que as etnias indígenas, né, e que os negros provenientes da África tinham a sua própria religião, tinham a sua própria forma de se estabelecer ligação com um deus ou com vários deuses, ou que, na pior das hipóteses, não possuíam deus nenhum, né, não tinham crença nenhuma e estava longe da mentalidade da igreja respeitar essas distinções, como na verdade ainda hoje isso acontece, né? Não agora mais só manifestado pela Igreja Católica, mas digamos assim pela Igreja Cristã, né? A gente consegue observar muita intolerância por parte da Igreja Cristã, das doutrinas cristãs em relação a outras nomenclaturas religiosas, ou mesmo as pessoas que tomam como prática não ter religião nenhuma ou não acreditar em Deus, né? Mas a característica então da coroa portuguesa era essa, né? Era uma característica de colonizadora, tendo como pano de fundo a religião católica. Isso é importante também de colocar. Se vocês observarem no final do primeiro trecho do texto, né, que termina lá naquilo que o livro está chamando de alusitanidade, vocês vão perceber que ali documentos oficiais da Igreja Católica justificam a invasão, seja do português ou de qualquer outro colonizador, a dominação e até a escravização, no sentido de se catequizar, de se evangelizar o escravo, né? Enfim, no primeiro momento o indígena e depois então o africano. E isso tem um impacto muito importante do ponto de vista cultural, porque como a cultura representa a identidade de um povo, né, a identidade de um indivíduo ou de um agrupamento no qual ele vive, quando a gente altera a religiosidade ou impõe uma religiosidade a um determinado agrupamento, a um determinado indivíduo, a gente na verdade está fazendo muito mais do que isso, que é corromper, que é distorcer, que é, na verdade, destruir a identidade cultural de um determinado povo, né, de um determinado agrupamento, seja ele composto pelo número que for de componentes, né? Então, esta é uma gravidade que é preciso que a gente, então, aqui pontue. As outras nações, como eu já citei, né, Holanda, Inglaterra, Espanha, assim como Portugal, também mantinham um convênio, digamos assim, né? Era uma relação, era um acordo que era bastante proveitoso para ambos os lados, só não era proveitoso para quem era vítima dessa aliança, né? No caso, os povos indígenas e também os africanos que posteriormente vieram habitar o país, né? Então, todos esses países, era como se a Igreja Católica funcionasse como uma chancela, né? Vocês vão ver no filme que eu indiquei, o 1492, A Conquista do Paraíso, que naquele momento era preciso ainda a autorização da Igreja para que, naquele caso, a coroa espanhola, né, porque Cristóvão Colombo, embora fosse um italiano, né, um genovês, navegava pela coroa espanhola, muito provavelmente porque pagava mais, né, dava melhores benefícios. Mas era necessário então pedir autorização para a igreja para que, né, uma determinada comitiva saísse da Europa e fosse àquilo que eles passaram a convencionar como Novo Mundo, né? É um novo mundo porque ele só passou a existir depois que eu descobri. Quando na verdade não, né? O continente americano já estava lá, como a geologia prova, há muito tempo, né? Ele só não havia sido habitado pelo europeu, mas ele já estava lá, né? Mas enfim, convencionou-se chamar o continente americano, América do Norte, Central e do Sul, como o Novo Mundo, né? A gente encontra muito essa nomenclatura, então só para localizar vocês
dessas questões. E a colonização, então, objetivava coisas muito claras, né? Então, o objetivo era saquear riquezas, né? Não era trazer um novo convívio às pessoas que aqui já habitavam, né? Um novo modo de vida, quando muito era fazer isso, mas por imposição. Mas os objetivos primeiros eram muito claros, né? Então, assim, era explorar as riquezas, não é por outro motivo. E convenhamos, né, lá em 1492, em 1500, era uma viagem muito perigosa sair da Europa, cruzar o Oceano Atlântico todinho para chegar à América. Ou então, para chegar à África, para contornar o Cabo da Boa Esperança e chegar às Índias. Eram viagens extremamente difíceis e que, em muitas oportunidades, acabou ceifando inúmeras vidas. Então é evidente que precisava haver um objetivo muito tentador para forçar não só as coroas, né, holandesas, portuguesas, inglesas e espanholas, a investir neste empreendimento, mas também para convencer aqueles que de fato iam fazer parte das grandes navegações a sair, né, de terra firme, literalmente, né, de uma condição ali confortável, segura, e investir no empreendimento que não se sabia ao certo aonde ia dar. Então, claro, pelas suspeitas de haver muitas riquezas, e como eu já disse, metais preciosos, ouro e prata, é que então essas viagens muito perigosas acabavam sendo ao mesmo tempo bastante tentadoras também. Tá? Então este é um ponto importante para a gente tratar aqui. A outra questão é submeter todos os povos encontrados, ou aqueles que depois seriam trazidos à força, como aconteceu com os africanos, a cultura europeia. Né? E aqui a gente está falando basicamente de idioma e de religião. Então era necessário evangelizar aqueles que não tinham uma crença ou aqueles que tinham uma crença diferente da europeia, e a questão do idioma também. Então, lembrando, né, o idioma também é um outro elemento muito importante da cultura de um povo. Seja ele constituído como nação, como é o Brasil, por exemplo, né? Inegavelmente a língua portuguesa é um componente importante da nossa identidade enquanto nação brasileira, mas é importante dizer que dentro dessa nação existem diferentes povos, né? Diferentes etnias, e é preciso ainda entender que essas etnias continuam respeitando bastante aquilo que os seus ancestrais foram estendendo ao longo do tempo. Né? Não é muito difícil de perceber isso, é só entrar numa comunidade indígena ou numa comunidade quilombola que a gente rapidamente consegue observar essas coisas. É evidentemente que muito foi se perdendo, mas ainda muito da cultura desses povos ainda é preservado. Né? E é preciso então ter atenção a isso, entender as características, sem ficar com essas bobagens de fazer juízo de valor, mas entender, né, por que é desse jeito, por que é importante para esses povos a manutenção desses traços culturais, e compreender mais do que nunca de que maneira a imposição de outras culturas acabou prejudicando a vida desses agrupamentos. A gente tem que fazer essa reflexão, ela é imprescindível. E aí, evidentemente, que essa dominação portuguesa em relação aos indígenas e depois aos africanos foi dando origem àquilo que a gente chama de macroetnia. Né? Então, de fato, né, foi se criando um padrão. Então, esse padrão pressupunha o quê? Todo mundo falando português, todo mundo sendo cristão católico, sempre sob a chancela da igreja. Né? Então, a igreja tem uma participação muito importante, pelo lado mais negativo do que positivo, na colonização brasileira. Também, se a gente pesquisar, por exemplo, a história da construção das cidades no Brasil, e aí se a gente for às cidades pequenas do interior, a gente observa isso muito claramente, né? Quer dizer, as duas primeiras construções que eram realizadas na fundação de uma cidade era a sede do governo e a igreja. Né? Não sem razão, por menor que seja a cidade, uma grande construção dela, importante, muitas vezes até como marco zero, é a Igreja Católica, né? Considerada, chamada ali muitas vezes de matriz. Tá? Então, a gente tem aí o símbolo, do ponto de vista da arquitetura,
do quão relevante foi o papel da igreja para a colonização europeia, no Brasil mais especificamente a portuguesa, sobre os povos indígenas que aqui habitavam e posteriormente também os africanos. Muito bem, falemos deles então agora, dos africanos, neste exato momento. Evidentemente que ao longo da disciplina a gente vai contextualizar, né? De que maneira estas imposições, de que maneira esse tipo de colonização, esse empreendimento português gerou traumas tão profundos na sociedade brasileira, a ponto da gente ter ainda hoje, em 2020, sequelas, efeitos, consequências muito ruins, muito negativas, a gente já passou por algumas aqui inclusive, de discriminação, por exemplo, né? Tanto em relação aos indígenas como em relação aos negros, e aí poderia ser também outros tipos de discriminações, né? Em relação à mulher, né? Em relação a ciganos, enfim, em relação a homossexuais, né? E aí a gente vai entendendo, evidentemente, que o processo de colonização ele vai exercer consequências, vai exercer efeitos de discriminação em relação a indígenas e muito, muito mesmo em relação aos negros. Mas a gente ao longo do curso vai tentando compreender os outros preconceitos, né? Como que eles surgiram, por que eles surgiram e qual é a explicação para que ainda hoje a gente encontre muita resistência para superar esses preconceitos que, do ponto de vista dos costumes, é parte da nossa cultura, né? Então, só que é um costume negativo, evidentemente, e é por isso que a gente vai estudar os costumes na segunda unidade da disciplina de cultura brasileira. Tá? Muito bem. Voltemos então e agora a gente vai abordar a terceira matriz. A gente já falou do português, a gente já falou do indígena e agora a gente vai falar do africano que foi trazido à força, né, por meio de tráfico negreiro para servir de mão de obra escrava, né, para trabalhar de maneira forçada nos diferentes ciclos econômicos. Então nós tivemos, eu indico o livro para vocês do Celso Furtado, que trata muito, né, dos ciclos econômicos brasileiros. Basicamente são 4, né? Então a gente teve o ciclo do pau-brasil, que foi iniciado com mão de obra indígena e depois finalizado com mão de obra africana. O ciclo da cana-de-açúcar, que foi realizado por mão de obra africana, lá no Nordeste brasileiro, principalmente, majoritariamente. A gente teve o ciclo, esse sim também muito forte, mas que durou ali ao redor de um século mais ou menos, que é o ciclo da mineração, né? Cujo epicentro foram as Minas Gerais, né? Deu nome ao estado brasileiro. E aí a gente teve, por último, o ciclo do café. De repente, se o Celso Furtado escreveu esse livro ali em meados do século XX, se a gente fosse ter um livro hoje, já teria outras atualizações, né? A gente poderia colocar aí o ciclo do petróleo muito facilmente, né? O Celso Furtado traz aqui o ciclo da borracha, mas que foi muito localizado na região da Amazônia. Tem o ciclo pastoril também, mais ao sul do país, com atividade criatória de gados. Mas assim, os 4 principais então são esses: pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e o café. O café que começou a ser feito pelos negros africanos ainda escravos e que depois da abolição foram substituídos pela mão de obra europeia, né? Os italianos que, principalmente, majoritariamente italianos, que saíram do seu país e vieram habitar o Brasil, responsáveis, né, por muitos traços de cultura italiana que nós temos em várias famílias brasileiras, né? Se a gente for ao Sudeste, isso é mais presente até do que aqui no Centro-Oeste. Basicamente, quase todos nós aqui temos, né, um pé na Itália, e se não temos, conhecemos alguém que tenha, né? Seja neto de italianos, bisnetos de italianos e por aí vai. Bom, o africano então, né, e o Darcy Ribeiro vai mostrar pra gente que eles pertencem a 3 grupos. De maneira cronológica, né, eles foram trazidos em 3 grupos. Esses 3 grupos pressupõem as etnias e também de onde eles vieram. Então, por exemplo, a primeira distinção é em relação à geografia. Então, por exemplo, o primeiro grupo é proveniente do Sudão, da Costa do Marfim, Serra Leoa e Gâmbia.
4 países aí africanos que a gente tem. Então o primeiro grupo veio daí. O segundo grupo veio da Nigéria, né, um quinto país aí africano. E um terceiro grupo veio da Angola, e isso aqui é importante para a gente, porque a Angola é uma colônia portuguesa, ou seja, tinha ali o componente do idioma que por um lado facilitava, mas por outro prejudicava, o fato de ser também português. A gente vai trabalhar isso ainda. E o terceiro grupo, então, representado por angolanos e negros que foram trazidos do Congo. Então, essa é a primeira distinção. A segunda distinção é em relação às etnias. Então, por exemplo, um primeiro grupo, a gente vai ter Iorubá, que é uma etnia muito importante até os dias atuais, inclusive no território mato-grossense, Dahomey e Fante-Assante. Então a gente vai encontrar o Darcy Ribeiro discriminando, né, aí, nesse caso, né, delimitando 3 etnias neste primeiro grupo. No segundo grupo, a gente vai ter Peu, Mandinga e Hausa, fazendo parte, então, deste segundo grupo, 3 mais outras 3 etnias. E uma outra etnia, uma sétima etnia, fazendo parte do terceiro grupo, que é a etnia Banto, que também é uma outra etnia que é bastante estudada, principalmente aqui na UFMT a gente vai conseguir encontrar muitos estudos em relação a isso. Tá? Então, quer dizer, a etnia Banto também foi extremamente importante, porque muito numerosa, né, e que acabou contribuindo na cultura brasileira com diversos traços. Tá? Então, o que a gente tinha no Brasil? A gente tinha a expressão que o Darcy Ribeiro vai usar é justamente essa, né? Uma babel de idiomas e dialetos, considerando que também na África essas etnias não possuíam um poder centralizado. Então, naturalmente, cada agrupamento tinha um idioma ou tinha um dialeto, né? Tinha uma culinária, tinha uma arquitetura, tinha um certo ordenamento social do ponto de vista das relações de quem faz o quê. É diferente de quando a gente tem um poder centralizado que basicamente padroniza todas as relações, né? Padroniza os idiomas, padroniza a arquitetura. Não era assim que acontecia nem com os indígenas e nem com os africanos. Então, claro, quando a gente tem uma quantidade muito grande de agrupamentos indígenas do Brasil e depois uma quantidade muito grande de agrupamentos africanos do Brasil, e cada um deles falava um idioma e tinha, né, um ordenamento cultural, a gente vai ter então uma variedade, uma diversidade muito grande, o que tem o seu aspecto super positivo, né, quer dizer que se fosse reconhecido pelos portugueses, poderiam ainda enriquecer ainda mais a cultura brasileira, mas que do ponto de vista da dominação acaba sendo um fator que facilita, né, a dominação, uma vez que não há uma unidade, não há uma união entre esses diferentes agrupamentos. Tá? Então este é um ponto. Os portugueses procuravam evitar concentrar, seja dentro do navio negreiro, ou seja, já em território brasileiro, pessoas que falavam o mesmo idioma, e por isso que eu falei que tinha um aspecto positivo, que não havia dificuldade de compreender por parte dos angolanos aquilo que estava sendo dito pelos portugueses. Por outro lado, podia ser ruim, né, porque trazendo muitos angolanos para o convívio dentro do mesmo espaço no território brasileiro, esses angolanos evidentemente poderiam se organizar, se rebelarem contra o poderio português. Então, Portugal tinha essa preocupação de, ainda que viessem em grandes quantidades, mas de fazer as divisões, né, de fazer as separações, para que não houvesse um grande contingente de pessoas que falassem o mesmo idioma, porque naturalmente isso traz uma capacidade de organização muito maior. Então havia essa preocupação também em relação do português em relação aos africanos. Então, claro, como os africanos foram trazidos ao Brasil única e exclusivamente como mão de obra escrava, pouco importava para o português o seu componente cultural, né? O idioma que falava, a religião que possuía, né? Os hábitos alimentares que tinha.
E evidentemente que isso não importava tanto do ponto de vista ontológico, ou seja, do ponto de vista do indivíduo que foi trazido da África para cá, como também não importava do ponto de vista de desmembrar essas características culturais, seja do indígena ou do africano, para o território brasileiro, né, e para a formação disso que se chama de indivíduo brasileiro. Então, sob esse aspecto também, evidentemente que a colonização foi extremamente nociva, porque além de violentar o negro e obrigá-lo a realizar um trabalho de maneira forçada, foi tirada dele. Então a exploração se dava em dois níveis, né? Era num nível físico, né, da chibatada, de amarrar no tronco, de muitas vezes violentar até a morte. E havia também ali uma violência cultural, que era distrair. Isso foi feito com o indígena e depois, durante muito mais tempo, com o africano. Se a gente pensar que a abolição, né, quer dizer, o documento que legitima a liberdade dos negros foi lavrado só em 1888, 13 de maio. Né? E aqui nós estamos falando de meados dos anos 1500. Nós estamos falando de mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Tá? Isso não é pouca coisa. Isso não é trivial, a gente não dá uma resposta simples para um problema tão complexo assim. Então, claro, a violência se dava em dois níveis. No nível, então, físico e também no nível cultural. De extrair do negro a sua identidade. Quer dizer, todo o seu repertório cultural, identitário, que ele trazia consigo do convívio familiar, né, do qual ele foi apartado de forma muito violenta e repentina, e do convívio também, enfim, com as outras pessoas que compunham o seu, enfim, o local onde ele habitava, né, o seu país, enfim, a sua etnia, como se convencionou chamar durante muito tempo a sua tribo, né? Como ganhou uma característica muito pejorativa, então a gente acaba abandonando esse ponto. Tá? Depois, o que a gente tem, então, além disso, né? Nós temos ali, como lógica do funcionamento do país estava voltada para fora, era impossível reproduzir aqui os traços da cultura portuguesa. Então, evidentemente que, de forma muito agressiva e também bastante acachapante, as imposições do europeu, do português, aos indígenas e aos negros africanos prevaleceram. Mas evidentemente que como as condições não eram as mesmas, ou seja, não tem como a gente reproduzir no território brasileiro por questões geográficas, por questões climáticas, por questões de relevo, por questões a própria colonização também, né? Quer dizer, aqui inevitavelmente você está lidando com outros agrupamentos. Então, claro que não era possível transferir de forma fiel a vida do europeu português para o território nacional. De modo, então, que evidentemente algumas características desses grupos dominados prevaleceram, né? Embora numa quantidade evidentemente muito menor. Tá? Então é importante situar isso. A empresa escravista, calcada na violência, desumanizava e deculturava os negros, que foi aquilo que a gente falou, né? Então, tratando o negro como pura mão de obra para explorar as riquezas que o território brasileiro porventura tivesse, o escravo não era visto então como um ser humano, e ao não ser visto como um ser humano, ao permitir a supressão da sua humanidade, era então tratado de maneira muito agressiva, né? Como eu disse, a escravidão então pressupunha dois tipos de violência: uma violência física, né, de judiar, de perseguir, de matar, de bater, de flagelar
o negro. Isso aconteceu também em todas as colônias, sejam espanholas ou até inglesas. Se vocês pegarem, por exemplo, o filme 12 anos de escravidão, que fala sobre a escravidão nos Estados Unidos, a gente vai ter uma dimensão de como as coisas funcionaram, não só lá como aqui também, porque o modus operandi era muito parecido. Tá? Em razão dessa violência, tanto física como cultural, que é o segundo tipo de violência, que a gente foi tendo no território brasileiro alguns focos de resistência, que a gente passou a chamar de quilombo. O maior deles foi liderado por um sujeito chamado Zumbi dos Palmares, né? Já que era o quilombo dos Palmares, então o Zumbi foi uma, digamos assim, uma liderança muito importante de resistência à escravidão africana. Se a gente pegar, por exemplo, aqui em Portugal, aqui em Cuiabá, o Parque Mãe Bonifácia era um quilombo. Né? O Parque Mãe Bonifácia era um foco de resistência de escravos, né, que se rebelavam contra toda a sorte de maus tratos que sofriam, e que, ao se reunirem num determinado território, constituíam então um quilombo, que passava a ter ali um regimento, um ordenamento, à parte daquilo que vigorava no restante do país. Né? Era como se fosse, e aqui eu estou falando no melhor sentido possível, é como se fosse um poder paralelo, né? Que não poderia ser, até porque do ponto de vista da normativa os negros eram escravos, então dentro do quilombo era possível presenciar aspectos de democracia e até de espírito republicano nas relações, coisas que a gente não via no Brasil colônia, evidentemente, porque o Brasil não era uma república, era uma colônia, e nem no Brasil império, que o ordenamento também era outro. Tá? Tanto que quando a escravidão cai em 1888, um ano depois, a república é proclamada. Né? O que de alguma maneira comprova que tanto a colônia como o império eram empreendimentos calcados na escravidão. À medida então que a escravidão acaba, esses dois sistemas ruem. Né? Esse é um ponto positivo. O ponto negativo é que a gente vai ver, como, né, pode conferir agora, é que a República Brasileira não foi capaz de derrubar as distorções que tanto a colônia, o Brasil colônia, como o Brasil império criaram em relação às questões raciais no Brasil. Tá? Mas a gente vai estudar isso no momento posterior. Então é isso, né? Para a gente fechar aqui a questão dos afro-brasileiros. Tá? E aí a gente vai ter, já indo para os encaminhamentos finais do texto, a questão da transfiguração étnica. Tá? Então a gente tem, por exemplo, ele vai retomar alguns pontos, né, o Darcy Ribeiro vai falar da transfiguração étnica do ponto de vista de 4 vetores, então o biótico, o ecológico, o econômico, e aqui ele vai trazer o psicossocial, né, que é um vetor um pouco diferente daquele que a gente viu no início do texto. No início do texto a gente tinha basicamente 3. O biótico, que aqui continua, o ecológico, que aqui continua, então a vinda de doenças, a exploração ao máximo do território brasileiro para extrair dele as riquezas que os portugueses desejavam. Eu citei ali os metais preciosos, mas o pau-brasil era uma riqueza muito importante. Né? Tinha muito valor no comércio exterior de Portugal. E a gente tinha então o vetor socioeconômico. Aqui então a gente vai ter 4. O biótico, o ecológico, o econômico, que tem a ver com o vetor escravidão, né? Que lá a gente chamou de econômico-social. E a gente tem aqui o psicossocial, que tem a ver justamente com a extração da identidade. É como se a gente suprimisse uma determinada identidade, nesse caso são várias, né, porque a gente já concluiu que o indígena não é um indivíduo uno, né, ele é fragmentado por etnias, cada qual com a sua cultura. O africano da mesma forma, ele não é um indivíduo uno, ele é um indivíduo fracionado por diferentes culturas. E é como então se o português, no processo de colonização, fizesse a extração de todas essas diferentes culturas, riquíssimas do ponto de vista sociológico, antropológico, e
fizesse a inserção, né, uma dosagem da cultura portuguesa, né? Basicamente aí simbolizada por dois aspectos: a religião católica, cristã, e o idioma português. Tá? A gente tinha então, o livro vai trazer, né, as distinções entre um Brasil agrário e um Brasil urbano. O Brasil, basicamente, todo o empreendimento português considerava o Brasil como uma grande fazenda. Por que eu estou dizendo isso? Porque no caso da colonização espanhola foi diferente nos países nossos vizinhos, né? Você pega, por exemplo, Argentina, Chile, Uruguai, principalmente. Então foram colonizações que já vieram com o caráter urbano, mesmo porque ali havia uma semelhança entre climas, né? Então, quer dizer, o clima da Argentina, do Uruguai e do Chile é muito parecido com o clima da Espanha, né? Clima bastante ameno. Então, os espanhóis conseguiram reproduzir nesses países de forma muito fiel o seu modo de vida. Agora, se a gente pegar outros países do continente sul-americano colonizados pelo espanhol, a vertente muda, o que nos impõe que o clima, que a questão geográfica, é bastante importante também nesse aspecto, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru, já foi uma outra lógica, então, de Paraguai, né? Já foi uma outra lógica de colonização. Tá? Então, no Brasil, como no Brasil, tirando ali a região sul, que poderia ser considerada ali uma região muito parecida, né, mais parecida com Portugal do ponto de vista geográfico, do ponto de vista do clima, mas também havia ali uma série de peculiaridades que mais tarde a gente vai identificar, que o Rio Grande do Sul, mais precisamente, se identifica mais com a Alemanha do que propriamente com Portugal. Tá? Mas o fato é que o Brasil, então, o português em nenhum momento teve o objetivo de reproduzir aqui o seu modo de vida, digamos assim. Né? Não, vamos transformar o Brasil numa sucursal de Portugal. Não. O objetivo de Portugal em relação ao Brasil era extrair as riquezas daqui, não era povoar o território brasileiro, não era isso, mas era de vir até aqui, extrair aquilo que o país poderia oferecer e ir embora. Era basicamente isso. Tá? Então, por isso é que também o processo de urbanização do nosso país foi se dando de maneira muito pouco planejada. Porque o português não era isso, né? A concepção espanhola na Argentina, no Chile, no Uruguai, por exemplo, é completamente distinta da concepção portuguesa no Brasil. Né? Não há planejamento, né? Não há um plano, e mesmo da Inglaterra, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, principalmente da metade ali do território norte-americano para cima, né, que é onde se deu a colonização, né, por meio ali das 13 colônias, como a gente costuma chamar. Ali a gente está falando ali da região do nordeste dos Estados Unidos, que é onde está situado, por exemplo, Nova York. Né? Ali a Inglaterra já traz para os Estados Unidos uma concepção urbana totalmente planejada, né? Enfim, com a proposta de habitar o país, que é aquilo que a gente se habituou a chamar de colônia de povoamento. Aqui não. Aqui foi basicamente uma colônia de exploração. Quer dizer, os portugueses vieram ao país porque precisavam vir ao país para poder explorar as riquezas daqui. Né? Mas não foi com o objetivo de povoar o território brasileiro. Não era esse o objetivo. O objetivo era explorar. Né? Então, isso precisa ficar bem claro e a gente saber distinguir e saber entender, né, por que uma cidade, uma capital como Cuiabá, por exemplo, é totalmente anacrônica. Então, é uma capital de estado que, ao mesmo tempo em que tem grandes avenidas, tem ruelas, né, cujo tamanho é a medida do eixo de uma carroça, por exemplo, como a gente consegue encontrar no centro. Né, chega a ser curioso, mas isso denota pouco planejamento. Mas não é só Cuiabá. Se a gente for a São Paulo, que é a maior cidade brasileira, isso também vai acontecer. De maneira então que planejamento urbano a gente vai encontrar, por exemplo, em Palmas, em Brasília e um pouco em Campo Grande, por exemplo, só para citar aqui 3 capitais. E isso
a gente vai procurar, né, e situar os efeitos da colonização portuguesa nos dias de hoje, está aqui. Eu estou citando um exemplo, arquitetônico, do ponto de vista da engenharia, de como isso de fato acontece. Tá? E aí, para a gente encerrar, a gente vai para aquele trecho nomeado de Brasis, que aí de fato é um outro capítulo do livro do Darcy Ribeiro. Tá? Então, o Darcy Ribeiro vai situar o povo brasileiro como sendo composto por basicamente 3 nomenclaturas. Então, a gente já não está mais falando das matrizes étnicas, porque as matrizes étnicas não tratam os seus integrantes como brasileiros. Aos olhos do Darcy Ribeiro, o brasileiro vai surgir na mistura, na miscigenação dessas três etnias. Tá? Então eu vou usar termos mais antigos, mas que talvez vocês possam encontrar em alguma literatura, inclusive nesta do Darcy Ribeiro. Né? Então a gente tinha, por exemplo, os mamelucos, que era o nome que se dava ao filho do branco com a indígena. A gente tinha os mulatos, são todas nomenclaturas, como eu já disse, que a gente já não usa mais, né? Que se dava ao filho do branco com a escrava africana, e a gente tinha os cafusos, que eram os filhos do indígena com a escrava africana, né? Ou, enfim, a gente pode ir fazendo aí os contrários, né? Então, mamelucos, cafusos e mulatos eram, aos olhos dessa literatura mais antiga sobre a formação do povo brasileiro, propriamente os brasileiros. Né? Ou seja, na assimilação das 3 etnias, na mistura, na miscigenação das 3 etnias, é que nascia o brasileiro. Né? Então, este é um primeiro ponto. E aí a gente vai ter, por exemplo, as diferentes culturas. Porque é evidente que há um eixo, né, uma espinha dorsal, que é eminentemente portuguesa, europeia, cristã, mas é claro que a gente consegue identificar ainda resistências, né, enfim, características que continuam prevalecendo nos dias atuais. Então, por exemplo, a gente vai ter, segundo o texto, uma cultura crioula no Nordeste. A gente vai ter, por exemplo, no Sudeste, uma cultura caipira. Então, a prova é o jeito que o professor aqui de vocês fala, né? Que embora tenha nascido na cidade de São Paulo, foi criado no interior, né? Que é esse R mais puxado. E isso, a cultura caipira, vale para o linguajar. Aqui nós já não estamos mais falando de idioma, porque todos nós falamos português, né? O nordestino fala português, o sulista fala português, o morador do Sudeste fala português, mas fala com sotaques diferentes. Então a gente observa aí muitas vezes termos distintos, então que de uma região para outra a gente vai encontrar ou não, e a própria forma também de pronunciar as palavras. Né? Então, se a gente vai para o Rio de Janeiro, o interior é pronunciado dessa forma. Se a gente vai para São Paulo, o interior é pronunciado dessa forma. E se nós estamos numa outra região, na região ali dominada pelos caipiras, o interior de São Paulo vai ser pronunciado dessa maneira. Tá? Esse é um ponto. Aí a gente vai ter a cultura sertaneja no Nordeste e no Centro-Oeste, também muito importante. A cultura cabocla na região da Amazônia, que ainda é bastante forte, embora ainda hoje sofra também com as invasões, as dominações, os excessos, as irregularidades de gente que, para dominar o território, precisa destruir uma cultura. Esse é o problema, né, das dominações. É que uma dominação ela nunca deixa impune a cultura. Então a cultura acaba também sendo subvertida porque, evidentemente, como a gente já falou, é necessário descaracterizar quem primeiro chegou a um determinado local para que aquele local possa ser dominado por outra pessoa. O funcionamento
dos processos de dominação é basicamente esse. Tá? E aí a gente vai ter uma cultura, por exemplo, gaúcha mais ao sul, né? Pastoril, e que pela forma como eles saem da região sul e vêm parar aqui em Mato Grosso, a gente tem também muito contato, né? E percebam como que essas coisas elas também vão se misturando, porque essas diferenças não ficam totalmente segregadas. Tá? Então, se a gente for mais ao norte do estado, a gente vai encontrar uma presença muito forte da cultura gaúcha, né? Enfim, paranaenses aqui em Mato Grosso. Tá? E aí a gente fala, então, para finalizar, né, dessa relação que existe entre digamos assim, né, o texto vai trazer, né, os fundamentos, classes antagônicas e caráter complementar entre cidade e campo. Então, vai haver, né, são modos de vidas completamente distintos, com práticas diferentes. Então, como eu já falei para vocês também, né, o empreendimento português era um empreendimento eminentemente exógeno. Ou seja, eles vinham ao território brasileiro, mas não tinham dois objetivos muito clássicos que eles não. Né, isso é possível afirmar de cara. Eles não tinham o objetivo de povoar o território brasileiro com vidas portuguesas e muito menos tinham o objetivo de converter a riqueza explorada do território brasileiro no próprio território brasileiro. Então não havia, né? Então, enfim, as riquezas eram subtraídas, né? Como diria Chico Buarque de Holanda numa de suas músicas. Então, essas duas características eram muito presentes. O objetivo, então, era exógeno. Quer dizer, o objetivo português não estava propriamente no Brasil. Estava fora dele. Que era devolver não, né? Que era levar a Portugal todas as riquezas que o nosso território foi capaz de produzir. E como se não bastasse isso, quer dizer, extrair daqui, levar embora, não só o recurso, mas o dinheiro que isso dava, relativo ao pau-brasil, relativo a ouro e prata, relativo a cana-de-açúcar. Mais um outro problema, né, da violência, como nós já falamos, humana, de, para fazer tudo isso, ter que escravizar diferentes povos, primeiro os indígenas e depois diferentes etnias africanas, tirando desses povos ao mesmo tempo a sua identidade cultural. Então eu espero que nesse primeiro texto, eu até me peço perdão por ter me alongado muito, ele é repleto de muitos detalhes, é um texto bastante importante para a gente entender aquilo que nós vamos trabalhar, não só no texto 2, né, que é o outro texto dessa unidade, mas principalmente sobre aquilo que a gente vai trabalhar nas outras duas unidades. Então, quando a gente trabalhar a unidade sobre os costumes, então por que a gente vai identificar o racismo, né? Pô, mas se a colonização foi há tanto tempo, por que a gente ainda fala que o racismo existe, ou que ele tem relações com a colonização, a discriminação em relação aos indígenas, e como eu falei para vocês, outras discriminações que foram surgindo ao longo do tempo, que não necessariamente tenham as suas bases durante este período que a gente acabou de estudar, mas que nos ajudam a entender como eles foram se manifestando ao longo do tempo também. Tá? Então eu te convido a já assistir ao vídeo da aula número 2, que vai tratar sobre aquilo que um outro autor muito importante da antropologia brasileira, da sociologia brasileira, chamado Sérgio Buarque de Holanda, acabou abordando num livro chamado Raízes do Brasil. Né? E especificamente, então, a gente vai trabalhar o conceito de o indivíduo cordial, a cordialidade, que muitas vezes é tratada como uma virtude, mas que a gente vai entender que, novamente, é um traço muito ruim da sociedade brasileira, bastante imposto em função das práticas portuguesas no território brasileiro. Tá certo? É isso.